Sou João Uberlander, criador de conteúdo, e vou me tornar um Ironman. Meu recorde da corrida de rua, 5 quilômetros. O primeiro contato do João Paulo com o esporte foi antes dos 2 anos. Foi com aula de natação no bairro onde a gente morava. Eu participei da minha primeira competição, foi uma competição de natação. Apesar da idade, eu já tinha índole de competidor. E ganhou em primeiro lugar, primeira competição que ele participou. Depois daquilo, o esporte sempre esteve presente na minha vida. Eu comecei a me destacar um pouco devido à minha estatura, né? Ele era muito alto e mostrava aptidão para o esporte, então ele começou a ser visto pelos técnicos, pelos treinadores e ser convidado a participar de alguns times. A altura dele ajudou muito, porque ele tem uma altura que são poucos, ele tem muita força nas pernas, ele tem uma perna muito longa, os braços, ele adquire uma disposição física com muito pouco tempo e muito rápido, talvez até pela dedicação dele, que a gente não encontra no dia a dia. E foi aí que também, infelizmente, eu me vi pressionado por essa característica. E como ele sempre apresentou muito bom resultado, os treinadores sempre foram exigindo cada vez mais dele, porque sabiam que ele podia chegar mais longe. Os treinos eram intensos, tinha alguns treinos de 4 horas por dia, que para 12 anos é uma carga horária de treino grande. Isso ia dando um cansaço nele, ele ia dando uma desanimada e aí ele acabou se afastando do esporte. E foi imposto para mim uma seriedade que eu acho que eu não estava levando ainda. No ano seguinte não fez mais nada, parou todo o esporte e começou a jogar no computador. O tempo inteiro era computador, computador. Isso acabou prejudicando não só a minha vida social, né, de adolescente. Eu era uma pessoa super ativa, extrovertida, saía, brincava muito na rua, andava de bicicleta, soltava pipa. Eu tinha uma vida extracurricular na escola também, muito ativa, fazia um monte de esporte e eu deixei isso tudo de lado. O desempenho na escola começou a cair muito, começou a ter notas muito ruins. Então eu fiz com que ele escolhesse um esporte, se matriculasse nesse esporte e praticasse. Então eu me matriculei numa escolinha de natação. Aí ele foi deixando de jogar os jogos eletrônicos e voltou a se dedicar a esporte, porque ele queria competir, ele queria estar melhor, ele queria participar daquilo. E foi aí que eu voltei a enxergar o esporte como eu sempre enxerguei, como um atleta que precisa daquilo para viver. Mas começou a chegar próximo da época de vestibular, de ir para a faculdade, e eu comecei a ter uma carga horária muito cansativa na escola. Para ele se dedicar ao vestibular, como acontece aqui no Brasil, que as aulas eram integrais, era o dia inteiro estudando, como é que ele ia se preparar como atleta? Não teria esse tempo, ele ia acabar adoecendo porque não ia ter tempo para dormir. Essa decisão nem ficou na nossa mão. O próprio João Paulo decidiu se dedicar mais ao vestibular para fazer uma faculdade. Optei novamente por deixar o esporte de lado e aí fui novamente na UF com as atléticas, né, com os jogos universitários, que eu voltei a ter esse envolvimento com o esporte. Logo que ele entrou para a faculdade, ele já participou da atlética da faculdade, do curso dele, e já foi para jogos universitários. E aí, quando ele foi para os Jogos Universitários para competir, ele já volta com aquele ímpeto de atleta, de competidor, de ganhar, de vencer, de ter resultado. E aí, sempre que o João Paulo esbarra em algum esporte, alguma situação que existe uma competição, ele sempre se dedica muito. Aí, durante a faculdade mesmo, ele começou a trabalhar, montou uma produtora de filme e de foto. Se entrega de cabeça no que ele faz, com muito foco, buscando sempre atingir um nível profissional. Ele se dedicava ao máximo a esse trabalho e eram muitos eventos. E aí ele não dormia bem, não comia bem. Eu lembro que nessa época eu perdi muito peso, não estava tendo uma vida saudável, não comia direito, comia muita besteira. Ficou muito magro, porque ele virava à noite trabalhando. Então, mais uma vez, abandonei o esporte. Nos últimos 7 anos eu venho praticando o CrossFit, que foi uma modalidade que eu encontrei para praticar, em que eu pudesse conciliar um momento de relaxamento e saúde, mas foi também no CrossFit e no levantamento de peso olímpico que eu acabei lesionando meu ombro. Não foi uma lesão gravíssima, mas foi uma lesão que me distanciou dos treinos. E aí, muito rapidamente, eu já falei assim, cara, eu preciso encontrar uma outra modalidade que
sacia essa minha necessidade de treino, de esporte, de competição. E foi aí que eu encontrei a corrida de rua. E quando eu comecei a ver nos vídeos, no Instagram, ele correndo, e ele veio conversar comigo sobre tênis, a gente trocou ideia, se o tamanho do tênis era bom, se não era. Quando ele começou com isso, eu falei, ele vai competir. Eu queria começar já com um objetivo e eu sabia que para eu não ter lesão, para evitar lesão, eu precisava de um profissional, de um coach, de um treinador. E foi aí que eu encontrei o pessoal da EZK, o Ezequiel e a Soledad. O começo do João a gente foi bem cauteloso, começou com treinos fracos, mais regenerativos. Então, as distâncias não passavam mais de 7 quilômetros nos treinos mais longos. Bora! O treinamento de quinta-feira é um treino mais com intensidade. 1 minuto subindo, 1:45 descendo e pode, quando termina aqui, se sobrar tempo, pode dar uma caminhada. O treino agora são 45 segundos subindo e 1:30, 1 e alguma coisa descendo. Quando sobe parece que vai morrer, mas depois desce e descansa. É a última subida de 45. A subida é 5% de inclinação. Caralho! 1 minuto e 15. Cansar muito. Até na descida tá cansando agora. Esse foi o segundo de 1:15. Um treino de tiros, de distâncias de 200, 400, 600 metros. Agora são 600 metros ritmado, ou seja, com pacezinho de 4:30. Consegui manter ritmozinho de 4:15. De 400, consegui manter o pace de 3:59. E os treinamentos de sábado ou final de semana são treinos mais longos e mais contínuos. Temos que pensar no dia a dia do treinamento que vai efetuar João e na determinação para conquistar esse desafio que ele se propôs. João, ele tem um histórico de atleta amador, né? Aquele atleta de 4, 5 vezes na semana, com 1 hora de treino por dia. Normalmente o João, quando ele dá uma intensidade maior nos treinamentos, ele vem com uma lesão ou outra. E o nosso foco no treinamento hoje em dia é para a gente minimizar essas lesões dele, fazendo com que ele dure melhor em qualquer esporte que ele venha a fazer. O nosso objetivo principal é trabalhar as deficiências do João, o que seria? Normalmente, a maioria dos movimentos que a gente faz é bilateral. Então, hoje em dia, o meu foco com o João é trabalhar um pouco mais os movimentos na parte unilateral do corpo, né, para a gente poder equilibrar a valência dele, porque normalmente a gente tem um membro mais forte que o outro. O meu objetivo com o João agora é trabalhar essa parte de força, né, equilibrando, né, tanto o membro direito e esquerdo e a parte central, que é o core dele. Vamos trabalhar também bastante exercício de propriocepção, pliometria, né, explosão, né, tanto horizontal quanto vertical. E bastante exercícios isométricos, né? Que é o mais importante, a gente trabalhar essa parte isométrica, tanto para a parte do core, para a parte de quadríceps, glúteo, posterior. O objetivo é deixar ele 100% de cada lado para ele poder desempenhar bem a corrida dele, que é essa etapa inicial agora, que são os 5 km. A nossa estrutura aqui, dia 7, ela começou com uma academia de crossfit apenas e hoje a gente se tornou um centro fitness, onde a gente agrega tanto o cross como modelo de treinamento, quanto o treinamento personalizado na parte de estúdio. O primeiro piso, que é o piso mais forte historicamente, ele é um piso que a gente pode soltar peso, é o piso destinado ao crossfit. No mezanino, que é o nosso meio intermediário, a gente tem ali um setor para o aluno poder fazer uma ergometria, onde a gente disponibiliza 2 remos e 2 bikes. Mas para a pessoa que busca o treinamento de corrida, voltado ainda para o triatlon, que é uma habilidade ainda maior, que cobra um pouco mais da capacidade do atleta ou do atleta amador que está iniciando o seu processo, é necessário que ele faça aqui uma parte de fortalecimento. E aqui em cima, nessa área que a gente está agora, é o nosso terceiro piso e sim, aqui funciona o estúdio. É onde você vai ter uma média de 5 a 6 alunos com 2 professores em média.
Ou seja, aqui não é voltado para o todo, e sim para o específico. Ao longo do nosso tempo fazendo acompanhamento junto, a gente focava mais na estética e ele lidava bem com essa dieta com menos caloria. Assim como na época que ele competiu no CrossFit, agora o objetivo é performance. Então, quando a gente pensa em performance, a ideia é que a gente consiga entregar o máximo de recurso para esse atleta sem mexer muito no peso corporal dele, e afinal de contas esse peso vai impactar na forma como ele vai conseguir performar nessa prova. Nessas 3 semanas eu me encantei pelo esporte, por que não me tornar um Ironman? E foi aí que eu pensei, para me tornar um Ironman, primeiro preciso correr 5 km. Então eu decidi me inscrever na minha primeira corrida de 5 km, que vai ser amanhã. Tá gravando já? Aham. Então, 5h20 da manhã, começar a me arrumar pra ir pra corrida. Nossa, juro. A playlist que eu vou escutar essa aqui, Você vai fritar? O João se preparar para o dia da prova, o dia exato da prova, ele tem que acordar, fazer sua refeição normal, como todo dia. A ideia, assim, principal é não mudar nada, é a refeição que ele está acostumado dia a dia. Bom, se preparar sua roupa, seu tênis. Deixa escuro, tá escuro? Super limpo esse tapete. Dormi bem, tranquilo, eu tinha me preparado para aquele dia. Cheguei com bastante antecedência lá para a prova. Fiz o aquecimento, fiz o alongamento. E foi dada a largada. O primeiro quilômetro foi excepcional. Eu passei todo mundo. Eu tinha planejado que ia fazer em 4h30. Primeiro KM, 4h30. Se está planejado, se o planejamento era correr os 5 km a 4h30, você tem que tentar largar ali em 4h30, 4h25 e ter uma constância durante os quilômetros seguintes. Estava muito bem, não me cansei. Primeiro quilômetro eu fiz todo nesse ritmo inteiraço. Segundo quilômetro eu comecei a ficar preocupado. Quilômetro 2 foi para 4h38. Você tem que ter uma consciência de você para tentar segurar esse ritmo e poder, no quilômetro 2, quilômetro 3, ter uma constância. Terceiro KM, 4h43. Eu fiquei bem preocupado porque eu nunca tinha feito uma prova, nunca tinha corrido na rua com esse ritmo. Não estava apresentando cansaço, o meu ritmo cardíaco estava tranquilo e eu decidi segurar mais um pouco. E consideramos que é bom acelerar o quilômetro 4 e 5 para finalizar a prova. Se eu não estava cumprindo a minha estratégia até então, qual estratégia que eu deveria seguir a partir daquele momento? No último quilômetro, dar mais um sprint. E aí que eu percebi que eu tinha subestimado os 5 quilômetros. Tá chegando! Eu fiquei em 10º lugar na minha categoria, que eu acho que é um resultado positivo para uma primeira corrida, mesmo eu achando que eu poderia ter sido melhor. E serviu de experiência, tanto psicológica, mental, corporal, experiência para um evento de corrida, então entender como funciona a organização do evento. Talvez tenha sido interessante eu participar de uma corrida menor na primeira vez, porque assim, na segunda vez, eu participando de uma corrida maior, que demanda mais concentração, demande mais experiência, eu já vou estar muito mais apto para me conhecer e entregar tudo que eu posso dar. E apesar da minha estratégia ser correr agora uma prova de 10 km, eu combinei com a minha assessoria que eu vou fazer mais uma vez uma prova dos 5 km, para dessa vez eu conseguir entender onde eu realmente consigo chegar hoje, com todo o meu desempenho, com toda a minha capacidade mental e corporal, física,
E eu acredito que o resultado dessa nova prova de 5 km vai ser fundamental para a minha preparação para as próximas fases. E bora, porque o Ironman tá aí, né?